chama de apologia. Ele escreve uma defesa da Confissão de Augsburgo contra essa refutação da igreja da época. Em abril de 32, o exército do sultão Solimão II, que é um sultão turco, ele está à beira de invadir a Alemanha, ou seja, ia invadir as terras de Carlos V. E essa é mais uma ótima oportunidade que Deus concede aos evangélicos da época, porque é aí que é instituída a liberdade de culto na Alemanha, pelo simples fato de que Carlos V precisava das forças dos braços dos homens para lutar contra o sultão. Então era uma troca. Nós deixamos vocês com a forma de crer conforme vocês têm escrito, mas vocês, como cidadãos do império, vocês vão servir no exército. É uma troca talvez injusta. E em 23 de julho de 532, então, em Nuremberg, escreve-se sobre essa liberdade de culto. Por favor. A Concórdia de Wittenberg e os artigos de Smalkalden. A Liga de Smalkalden foi uma aliança entre dois príncipes, o príncipe de Hesse e o príncipe Frederico Sábio, justamente para que o exército romano, o exército de Carlos V, não invadisse essas duas províncias evangélicas. E nesse meio, nós temos, vocês viram ali atrás que tem o personagem Philipp Melanchthon, que foi um colaborador do Lutero. Ele tinha muito contato com Martin Bucer. Martin Bucer era defensor da teologia reformada, da teologia de Zwingli, que Lutero e Zwingli não se entendiam. E Bucer apoiava Zwingli, e Melanchthon apoiava Lutero. E os dois tinham um contato muito próximo, para tanto que houve inclusive um encontro entre os dois, que Lutero acabou não sabendo e Zwingli também não sabendo, mas houve um encontro entre Bucer e Melanchthon, com o objetivo, com a tentativa de unificar os reformados do lado zwingliano e dos luteranos. Mas com essa tentativa, essa diferença existe ainda hoje, com essa tentativa, o pensamento de Lutero, a influência de Lutero, ele se expande cada vez mais para a região norte da Europa, Suécia, Dinamarca, Noruega, que inclusive até hoje a igreja estatal lá é a igreja luterana. Por favor. E aqui começamos a observar os primeiros anos, os últimos anos da vida de Lutero. Lutero começa a ficar um pouco mais velhinho, mais cansado, né? Escreveu muito, mas mesmo ainda debilitado, ele continuava ativo. E aí, nessa atuação dele, mesmo já com uma idade mais avançada, acima da média do que os moradores daquela região, ele continua escrevendo. Ele fala dos concílios e da igreja, ele fala contra o papado romano, uma instituição do diabo. Ele é extremamente categórico. Esse livro é possível a gente comprar e lê-lo, né? E ele escreve a respeito dos judeus e de suas mentiras. E aí, né, com esse ponto aí, esse é um título, um texto muito debatido, inclusive todo mundo acha que o pensamento contra a nação de Israel, contra o sionismo, por exemplo, nasce de Lutero. Lutero nunca falou mal dos judeus, especificamente. Lutero, ele simplesmente argumentou do ponto de vista teológico, porque, de forma geral, os judeus não creem em Cristo. Esse era o ponto dele, simplesmente isso. E não um ponto de nacionalidade, né? E sim um ponto teológico. Lutero sofria da doença de Meniere, tinha zunidos no ouvido altíssimos, ficava tonto, caía por vezes, né? Ele ficava, o que a gente talvez chamaria hoje de labirintite, né? Labirintite é semelhante à doença de Meniere, mas labirintite ainda é um pouco mais fraca. A doença de Meniere é muito mais intensa, muito mais forte.
muito provavelmente por causa das suas pressões psicológicas que tinha, desde o início, com a morte e depois sendo excomungado da única igreja que existia na época, sendo convidado a se retirar, sendo caracterizado como um herege, como um fora da lei, muito embora ele sabia firmemente que ele estava correto, mas mesmo assim ele ainda sofria muito, emocionalmente falando. Lutero sofria dessa doença de Meniere, pedra nos rins e prostração depressiva. Lutero passava muito tempo, às vezes 3, 4 dias, sem se levantar da cama, justamente porque ele, por vezes, entendia que a revolta dos camponeses, liderada por Karlstadt, por exemplo, se deu porque ele encabeçou a reforma, porque se ele não tivesse feito isso, Karlstadt não tinha aderido e todos os camponeses não tinham guerreado, não tinham morrido. Tantas pessoas, em uma das visitas que Lutero fez ao campo, como o cavaleiro Jorge, aproximadamente, naquela situação, tinham 100 mil mortos nos campos. E para aquela época, 100 mil mortos, a espada é muita gente. Hoje, 100 mil pessoas numa cidade, talvez não é tanto assim, mas naquela época, 100 mil pessoas mortas pelo chão, era assim. E aí ele entendia que talvez, se ele não tivesse se manifestado contra, nada disso teria acontecido, e por vezes ele ficava dias deitado na cama com depressão. Mas mesmo assim, com todos esses problemas, ele continuou a tradução da Bíblia. Ele tinha feito a tradução do Novo Testamento, ele passou então a traduzir o Antigo Testamento também para o alemão, continuou com suas aulas de Bíblia e lecionar a exegese e continuava a pregar. Por favor. Em 1539 sai o primeiro volume das primeiras obras de Lutero. Lutero, todos os escritos, ele não estava muito confiante, ele não queria muito isso, porque ele sabia que muitas pessoas iriam adorá-lo e não a obra que ele fez, que era focada na escritura, e sim elevá-lo de uma forma que ele não queria. Então em 1939 saiu o primeiro volume em alemão e o segundo volume em 1545 em latim. Mesmo ainda extremamente debilitado, doente, ele ainda era considerado, como os pastores são chamados, de cura d'almas e conselheiro. Ele dava muitos conselhos, recebia muitas pessoas, mesmo ainda debilitado, para explicar a Escritura Sagrada, aconselhar as pessoas que vinham procurá-lo, e vinham pessoas de diversas regiões da Alemanha. Em uma viagem que ele faz a Eisleben para mediar um conflito jurídico, ali é a última viagem que Lutero faz, a última viagem da vida de Lutero. Ele é convidado como um pastor muito conhecido, com todo o seu histórico, conhecedor, inclusive do ponto de vista jurídico. Ele é convidado a mediar um conflito jurídico, e ele vai para Eisleben, e na noite de 17 de fevereiro de 1546, ele estava extremamente angustiado com falta de ar e sentia que a morte vinha se aproximando. Quem estava com ele? Justus Jonas, um dos que estava com ele há 15 anos antes, quando ele escreveu a Confissão de Augsburg. Foi um dos que estavam com ele até os últimos dias, assim como Klaus von Amsdorff, por favor. E aí, Lutero, no seu leito de morte, ele ainda escreve um bilhete para o seu amigo: que ninguém pense que já saboreou suficientemente as Escrituras Sagradas, a menos que na companhia dos profetas tenha dirigido comunidades ao longo de 100 anos. Não procure ter domínio dessa divina Eneida, mas com humildade adore as suas pegadas. Somos mendigos. Essa é a verdade. Esse é um dos últimos bilhetes que Lutero escreve justamente para Justus Jonas, com o objetivo de dizer que, por mais que você estude a palavra de Deus, e que é nossa necessidade cada vez mais nos aprofundar nas doutrinas de Cristo, mas por mais que você estude, a única coisa que a gente pode compreender é que somos mendigos. Essa é que é a verdade. Por favor.
corpo de Lutero em Wittenberg foi depositado, ele morreu em Eisleben, e o corpo de Lutero foi levado para Wittenberg. O Bugenhagen fez a pregação, justamente o pastor que fez o casamento dele, fez o sepultamento, fez a pregação do sepultamento. Melanchthon exaltou Lutero em um discurso em latim, ressaltando que, por meio de Lutero, Deus nos devolveu a pregação do Evangelho, e este é o único motivo pelo qual vale a pena preservar a memória de Lutero como importante instrumento nas mãos de Deus. Lutero em si não tinha importância, ele só foi importante porque ele foi usado diante de Deus. E aí tem um livro muito bom, que em português ele se chama Deus Despertou Lutero. Se vocês tiverem a oportunidade de lê-lo, é muito bom. É considerada uma das melhores, ou talvez até a melhor biografia sucinta de Lutero, até hoje escrita. Foi escrito por Gustav Justus. E a única razão que vale a pena lembrar da biografia de Lutero é porque ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Não porque ele necessariamente em si era bom, mas porque Deus foi bom e despertou ele contra as heresias que eram pregadas e difundidas na igreja da época. Por favor. Aqui, uma foto do túmulo de Lutero, que está na cidade de Wittenberg, justamente naquela igreja onde ele pregou as 95 teses, que a gente viu a porta há pouco. Temos aqui a rosa de Lutero. Esse é um documento, um símbolo luterano, que Lutero mesmo a desenhou. E aí eu gostaria de ler para vocês o que significa a rosa de Lutero. Vejam que eu tenho um aqui. A rosa de Lutero é o símbolo mais conhecido do luteranismo. Sintetiza a fé cristã de uma forma simples e completa. O próprio reformador Martinho Lutero supervisionou a sua criação. Ele explicou o seu significado da seguinte forma: primeiro, deve haver uma cruz preta dentro de um coração, para que eu seja lembrado que a fé no crucificado Jesus Cristo nos salva. Pois quem crê de coração, por isso coração, seja justificado. Embora seja uma cruz preta, que mortifica e que também deve causar dor, ela deixa o coração em sua cor natural. Ela não corrompe a natureza, isto é, ela não mata, mas mantém vivo, porque o justo viverá por fé, conforme Romanos 1,17, mas pela fé no crucificado. O coração deve estar no meio de uma rosa branca, para mostrar que a fé dá alegria, conforto e paz. A rosa deve estar numa área de azul celeste, simbolizando que a alegria em espírito e fé é o começo da futura alegria no céu, que começa agora, mas é obtida em esperança, pois ainda não é revelada. Ao redor dessa área azul está um círculo dourado, simbolizando que a bênção da vida no céu dura para sempre, é sem fim. Tal bênção vai além de toda a alegria de bens e bens, assim como o ouro é o melhor metal, o mais valioso e precioso. Essa explicação é baseada numa carta do próprio Lutero a um pastor chamado Lazarus Spengler, datada de 8 de julho de 1530. Por favor. Muito bem. É importante observar que a gente passou há pouco tempo atrás, em outubro do ano passado, pelo que a gente chama de 500 anos da Reforma. Lembramos, o mundo todo lembrou a pregação das 95 teses de Lutero na porta de Wittenberg, e ali foi o início do que a gente chama de reforma, da reforma da igreja, conduzida por Lutero. Mas a gente precisa observar também que, quando a gente fala das 95 teses, a gente não está falando de confissão de fé. A gente está falando de um movimento, de um ato de protesto, de um ato de levante, no melhor sentido da palavra. Por outro lado, existe a Confissão de Augsburg, de 1530, que foi apresentada a Carlos V, que vai aniversariar 500 anos em 1530,
E talvez essa sim seja o principal momento e argumento e instrumento pelo qual nós possamos dizer que essa sim é a nossa confissão de fé. A confissão de Augsburg é o marco principal, porque é a primeira confissão evangélica, do ponto de vista sistemático, produzido dentro da igreja. Então, depois vieram diversas outras confissões de fé, mas a confissão de Augsburg é a principal ferramenta, é a primeira ferramenta que foi usada. Essa confissão de Augsburg, como todos os outros documentos que foram escritos, muitos documentos foram escritos por Lutero, eles estão compilados no livro de Concórdia. Esse livro de Concórdia, ele é de 1580, não esse, mas a primeira edição dele é de 1580. O que é que contém dentro do livro de Concórdia? Contém os 3 símbolos ecumênicos, a confissão de Augsburg, a apologia de confissão, a confissão de Augsburg apresentada por Lutero, frente a Carlos V, a apologia escrita por Melanchthon, os artigos de Smalkalde, o tratado sobre o poder do Papa, o catecismo menor e o catecismo maior, a fórmula de concórdia e a declaração sólida. Documentos confessionais que Lutero escreve e deixa para que possamos ler, estudar e usá-los assim que necessário, para que possamos confessar a nossa fé também perante todos que nos questionam sobre a nossa fé. Somos cristãos, cremos na Bíblia, mas de que forma? Lutero nos auxilia, nos deixou alguns escritos. Então fica a dica para que, se vocês quiserem ver, observar. Eu trouxe outros livros também aqui, se vocês quiserem de uma forma resumida também ver. Talvez alguns de vocês já assistiram esse filme, Lutero, não sei se vocês já viram, é um filme muito bom, interessante. Também fala da vida dele, de alguns do que ele passou. Eu trouxe aqui também alguns livros que vocês podem depois dar uma passada aqui e ver. Essa aqui é um dos volumes das obras selecionadas de Lutero. Em português nós temos 13 obras apenas, infelizmente está sendo traduzido grande parte, tem umas 400 páginas aproximadamente cada um, 540 páginas. Em português tem 13 obras, em inglês tem 54 e o resto ainda está tudo em alemão, infelizmente. Então em português tem pouquíssima coisa, mas já dá uma boa ilustrada do que Lutero falava, Por exemplo, esse aqui, que é o volume 12, fala da interpretação do Antigo Testamento e faz preleções sobre Gênesis. Ele fala também da vida em comunidade, esse aqui é o número 7, comunidade, ministério, culto, sacramentos, visitação, catecismo, hinos. Então, Lutero escreveu muito. A forma com que ele lutava era a pena e a voz. E ele deixou muitas coisas escrito, que a gente pode usufruir e ler. Eu estou um pouco adiantado, agora são 4h30, a gente vai dar uma paradinha agora. Temos o segundo tempo, não se preocupem, tem o segundo tempo que a gente vai falar da obra. A gente falou primeiro da vida dele, da história dele, temos umas pinceladas sobre a obra. Mais profundamente, do ponto de vista conceitual, a gente vai fazer uma diferença entre a obra de Lutero antes e a diferença do que era e pós-Lutero. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique inteiramente à vontade, temos uns minutinhos. Lutero e Zwinglio ali, eles se conheciam ou foi isolado ali? Sim, eles tiveram um encontro. Lutero e Zwinglio tiveram um encontro. Antes desse encontro que você falou? Não, esse foi o único encontro. O único encontro. Eles elaboraram suas doutrinas, assim, isolados? Isolados, só por cartas eles se conheciam. Eles chegaram até a trocar cartas, mas aquele foi o único encontro. Você pode ver aí a mão de Deus, movimentando a Europa inteira. Exatamente. Isolados, eles, assim, a diferença ali, mas eu acho que é pouco significativa.
Tratando que dos 15 pontos que eles mesmos observaram, apenas um estava em desacordo, né? Apenas sobre a Santa Ceia. Então, todos os outros 14 pontos, o interessante é que a única diferença que há em relação à presença do corpo de Cristo, por exemplo. Se você perguntar naquela época, perguntasse para Zwinglio, é necessário a Santa Ceia? Sim. Dá perdão de pecados? Sim. E para o luterano? Sim. Então, a diferença é muito tênue, é muito pequena entre a interpretação de Lutero e a interpretação de Zwinglio. Mas mesmo assim, ainda infelizmente, eles não conseguiram fechar um acordo, diríamos assim, sobre essa doutrina. Qual que é a diferença? O que eles discordaram? Sim. Posso? Pode falar? Tá. A diferença existem basicamente 3 interpretações para a Santa Ceia. A interpretação romana, que é o que se chama de transubstanciação, que é quando o padre proclama as palavras da instituição. A Igreja Romana, em seus escritos de fé, entendem que ali o pão se transforma em corpo e o vinho se transforma em sangue, né? Então, teoricamente, quando você vai numa igreja romana, você teria que, quando você come o pão, você deveria sentir gosto de carne, que não é verdade. Então, você sente gosto de pão e você sente gosto de vinho. No entendimento de Zwinglio, no entendimento reformado, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Então, você come espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo. No entendimento de Lutero, porque o texto de Lutero, o texto bíblico diz, Cristo mesmo diz, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Ele não usa o verbo, isto se transforma ou isso representa. Ele usa o verbo, isto é. Então, os luteranos compreendem também que se come espiritualmente, mas que também, sob a forma de pão e vinho, se come também o corpo e o sangue de Cristo. Então existem 3 interpretações. Uma é que se transforma, uma que representa e uma que é, necessariamente. Essa é a discussão que Lutero e Zwinglio não se entenderam. Essa luterana é chamada consubstanciação. Na verdade, muitas pessoas usam esse termo, mas consubstanciação é um termo filosófico para alguma coisa que lembra a interpretação luterana. O que a Igreja Luterana afirma hoje é a presença real. É uma diferença bem tênue, mas nós não temos o hábito de usar, por exemplo, o termo consubstanciação. Nós usamos o termo presença real. Quem usa é quem não... Isso, exatamente. Exatamente. É interessante, eu achei a história que muitos só se levantavam, falavam alguma coisa, eles já eram queimados nas fogueiras, eram mortos. E Lutero, ele não foi morto assim, né? Sim, a gente tem algumas explicações para isso, e a primeira é que Deus protegeu Lutero, né? Deus fez com que ele não fosse queimado, porque assim como o Frederico Sábio sequestrou ele para cuidar dele, qualquer outro poderia ter sequestrado ele e queimado, por exemplo, ou ter matado ele lá mesmo. Então, porque ele era fora da lei, ele estava como fora da lei. Então, sem dúvida alguma, Frederico Sábio, o príncipe, teve uma importante parcela de culpa, vamos dizer assim, em preservar Lutero, mas sem dúvida alguma, quem preservou Lutero de verdade não foi Frederico Sábio, foi Deus. Ali foi a mão de Deus mesmo, agindo. Sem dúvida alguma. Ele, do ponto de vista de casa, ele era para ser folgado, inclusive. Até a tempestade. Né? Até a tempestade. Hoje, quais são as igrejas que a gente conhece que descenderam de Zwinglio? Ou que tem a teologia dele, digamos assim? Grande parte das igrejas presbiterianas, por exemplo, grande parte das igrejas presbiterianas e das igrejas reformadas que vieram da Holanda, que no Paraná tem algumas, né? As igrejas reformadas e as igrejas presbiterianas. Porque depois de Calvino, né, então Lutero e Calvino são contemporâneos, depois de Lutero e Zwinglio, depois de Zwinglio tem Calvino. E quando Lutero prega as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, Calvino era um garoto de 9 anos. Então ele não é contemporâneo a Lutero, ele já é um reformador de segunda onda, diríamos assim.
E aí Calvino pega os escritos de Lutero, pega os escritos de Calvino e de outros, Melanchthon e outros, e aí ele forma a sua compreensão. E aí ele vai até um pouco mais longe, falando de eleição e outros pontos que divergem ainda mais, por exemplo, do luteranismo. Ainda divergem um pouco mais, ele vai um pouco mais longe. Porque as igrejas presbiterianas têm um apreço muito forte por Zwingli. Zwingli através de Calvino, tá? Isso, através de Calvino. Exatamente. A gente pode dizer assim que Calvino é meio que um descendente teológico de Zwingli. O mote, nesse caso aí, o tema principal aí de Lutero era uma reforma hermenêutica. Agora, a ideia principal é uma reforma Sim. Nós dizemos que a rainha da teologia não é hermenêutica. Nós dizemos que a rainha da teologia é doutrina. Contudo, é necessário hermenêutica para que você consiga uma boa doutrina, sem dúvida alguma. Sobre aquele tempo, nós teólogos, ao julgar a reforma, nós vimos que muita gente colocou carona no Lutero por questões políticas, né? A vida dava uma pressão sobre a Igreja Católica desgastada. E Lutero, se tivesse vivo hoje, ele estava até triste. Sim, infelizmente. Talvez não durasse muito. Não tá Porque a ideia principal do Lutero era não fazer rompimento da Igreja Católica assim, discutir pontos teológicos. Ele nunca quis romper com a Igreja Romana. Ele quis, por isso que o nome é reforma, né? Não é fazer um novo, é reformar. Ele queria reformar o que ali estava, ele não queria fazer um novo. Contudo, não deixaram ele fazer a reforma que ele queria. E aí ele fez a reforma fora. Essa questão hermenêutica é bastante importante, porque na época, por volta de 1500, quando Lutero iniciou a reforma, existiam basicamente 4 interpretações para a Escritura Sagrada.